Eu, Hammurabi, mais um vídeo aqui pro canal Dinheiro Fácil e mais um episódio também do Conhecendo FIIs. Se você não está acostumado com a série ainda, dá uma olhada nos vídeos anteriores, você vai entender qual que é a proposta aqui, que é mais ou menos mostrar para vocês, apresentar alguns fundos imobiliários e a gente vai ali abordando um por um e falar o tipo de coisa que eu olho na hora de escolher os fundos imobiliários para minha própria carteira de fundos imobiliários, para os meus próprios investimentos ali com o meu dinheiro, como falam, skin the game. Então vou mostrar para vocês aqui um pouco sobre o KNRI, opa, gaguejei, KNRI 11, é o FII do dia aqui que a gente vai mostrar, né? Então, sem mais delongas, vamos lá falar desse FII. Como eu sempre falo, eu tenho ali um carinho especial pelas gestoras, pelos administradores de fundos imobiliários que possuem site próprio ou páginas próprias para o seu fundo imobiliário. Isso facilita muito a vida do investidor, principalmente aquele investidor que não está acostumado a dar uma olhada nos prospectos, nos documentos, no regulamento do fundo. Então isso aqui já começa com um ponto super positivo para o KNRI 11. Devo gaguejar mais algumas vezes aí na hora de falar esse ticker. Então aqui, estou na página, lembrando que eu coloco os links sempre ali no comentário, então para facilitar a sua vida, você quer fazer ali a sua própria pesquisa, entender sobre o fundo, você vai lá no comentário, não, na descrição do vídeo e você clica lá no link que você já vai ser direcionado para a página do fundo. Então aqui tem a página do Kinea, você já tem diversas informações, eu olhei aqui rapidamente antes de gravar esse vídeo, não era um FII que eu já tinha olhado antes, então para mim também está sendo novidade e admito que eu olhei coisas aqui que eu achei extremamente positivas, bem interessante. Mas essa página aqui já tem quase tudo que você precisa, então talvez nem precise sair dessa página aqui, exceto para olhar um outro documento e obviamente para ver ali os indicadores do fundo imobiliário que a gente usa sempre o Status Invest. Aqui estou fazendo propaganda gratuita deles para vocês. Então, aqui o gestor vem falando sobre os fatores de risco do fundo. Na verdade, ele fala um pouco sobre o mercado, né? Então ele fala sobre riscos diversos. Isso daqui, se você é iniciante, você está começando agora, não se assuste, porque isso daqui é mais um pro forma. Os gestores têm que falar desse tipo de coisa, mas você não precisa ficar tão preocupado assim. Vale a pena você dar uma olhada nos riscos relacionados ao próprio fundo imobiliário, mas aí a gente faz isso ao longo aqui do vídeo já para você. Então aqui também tem algumas informações já que são relevantes, que eu sempre olho: taxa de administração, taxa de performance não há, a de administração é 1,25 ao ano, uma taxa completamente aceitável, muito tranquilo, ponto positivo para o FII, não ter taxa de performance é mais um ponto positivo. Falando do gestor, que eu sempre falo também, uma coisa importante, você sabe ali sobre o histórico do gestor, se é um gestor confiável, se ele tem tempo de mercado. Aqui nem é um braço de investimento imobiliário ali do Itaú. Eu particularmente sou fã do Banco Itaú, tem todos os problemas que um grande banco tem, sim, isso daí a gente não tem como negar, mas é uma empresa muito sólida, uma empresa aí que está há muitos anos no mercado brasileiro e que dificilmente vai te trazer algum tipo de problema como gestor ou administrador, exceto o excesso de taxas. Mas aqui, como a gente está falando de investimentos mais nichados, por assim dizer, a taxa de administração está completamente aceitável aqui, está muito tranquilo. Taxa de vacância está controlada e o patrimônio líquido, isso daqui está em bilhões de reais, então 3,7, quase 4 bilhões de reais é um patrimônio líquido muito interessante. Eu sempre falo para o pessoal olhar ali a partir de 1,5 bi, já subindo ali, dependendo do fundo, você pode até olhar acima de 1 bi apenas, mas eu sempre tento procurar acima de 1,5 bi de patrimônio, porque quanto maior o patrimônio do fundo imobiliário, mais ele consegue mexer ali nas coisas no mercado, mais oportunidades ele aproveita, fica melhor para diversificação também, porque tendo mais dinheiro ele consegue adquirir mais ativos, então é mais interessante. Então só nessa primeira página aqui, você já tem várias informações que são extremamente relevantes para aqui esse conhecimento, essa análise. Eu não gosto de falar análise porque aqui não é uma indicação de compra, tá? Eu não sou analista também. Aqui eu só estou falando o que eu faço, mas posso usar a palavra análise desse fundo imobiliário, beleza? Então aqui já está bem legal, bem interessante. Só que a gente vai aqui na parte de documentos, creio que aqui embaixo tem também, vou dar uma olhada aqui, ele direciona, e você vai olhar aqui, principalmente o informe mensal, o último que tiver disponível. Aqui não sei porquê tá 3,21, talvez esse seja da bolsa, mas olhando aqui na seção de documentos, eu já tinha achado o do mês de maio. Cadê? Tem que vir aqui, ó, do lado, porque tá vendo, ele abriu aqui na esquina, né, e CVM alguma coisa. Tem que vir aqui, imobiliário de tijolo, KNRI 11.
aí vai abrir os documentos do fundo imobiliário, já você conhecendo como funciona a plataforma. Essa carta do gestor aqui, que é o documento mensal do fundo, que é onde vem todos os detalhes ali mais interessantes do fundo. Ok? Então, sempre falo para você dar uma olhada nesses documentos e também no informe anual, deve ser esse informe periódico aqui, talvez do trimestre, alguma coisa assim, e nos avisos ao cotista é interessante ver. Mas indo aqui para a carta do gestor, já abrindo aqui a de maio, deixa eu abrir mais um pouquinho aqui para vocês, dar um zoom. Beleza? Aqui ele já vem ó, falando coisas que a gente já viu lá no início da página, 3.770 de patrimônio líquido, interessante. Posição em 31/5, valor da cota, vacância física 5,5%, no mês anterior estava um pouquinho mais alta, e a vacância financeira 10,17%, também no mês anterior estava um pouquinho mais alta, sinal de que as coisas estão melhorando, mas tem um gráfico mais abaixo que vai mostrar isso melhor, mas a vacância controlada, tranquila, não tem muita preocupação com isso aqui, está dentro do esperado para um fundo desse tamanho com tanto patrimônio. Aqui ele até explica porque que a vacância reduziu, tiveram ali 3 locações, foram concluídas 3 novas locações, reduziu em 0,5% ali a vacância financeira do portfólio. Para quem tá com tempo e quer olhar mais a fundo, vale a pena dar uma lida nisso aqui, um textinho rápido, eu não vou parar aqui porque não é tão interessante. Gestor e administrador, os dois aqui não tenho o que falar deles, mais uma vez a taxa de gestão e administração, taxa de performance. Tem um porém aqui que eu não tinha visto, esse número 5, a taxa de administração do fundo é equivalente a 1,25 ao ano sobre o valor de mercado das cotas. E engloba não somente a remuneração, mas também, beleza. Então aqui, tanto o administrador quanto o gestor, já está aqui a taxa incluída deles, legal. E a parte importante, o valor de mercado, não é isso aqui que eu queria, desculpa. Cadê? 1,25 ao ano sobre o valor de mercado das cotas. Isso é interessante por quê? Porque o gestor ganha de acordo com o tamanho do fundo. Então, se o fundo valoriza mais, ele ganha mais. Se o fundo desvaloriza, ele ganha menos. Então, isso é interessante para a performance do fundo, porque se o gestor está com isso atrelado ao valor de mercado, ele vai fazer o melhor possível. Quando o gestor coloca ali que a taxa dele é calculada apenas sobre o patrimônio líquido, isso não é tão positivo, porque o patrimônio se mantém independente da variação do preço de mercado ali do fundo, tá? Então, mais um ponto positivo aqui para a gestão. Como eu disse, é uma gestão boa, não tem nem muito que se preocupar. Você vê que INEA acho que pode ir com confiança, só dá uma olhada no valor da taxa, vai que está alta por algum motivo. Aqui você vê, aqui tem uma informação muito interessante nesse gráfico. Aqui você vê a valorização, né, como que as cotas do fundo estão andando desde dezembro de 2010 até agora maio de 2021, que é de quando é esse documento do fundo, e aí você vê aqui, essa linhazinha azul mais clara é o valor da cota apenas, você vê que ela fica relativamente estável. E essa linha mais escura é o valor da cota mais a renda mensal, mais o rendimento ali que é pago para você, que o último foi de 69 centavos, tá aqui em cima, por cota. Aqui é interessante você ver o quanto que faz diferença você reinvestir os seus dividendos, tá? Então, os seus rendimentos, seus proventos, enfim, JSCP também no caso das ações. Então, se você tem essa possibilidade, se você ainda não está ali na época da vida de se aposentar, por exemplo, se você ainda não precisa dessa renda passiva no seu dia a dia, você tem força de trabalho, reinvista porque faz bastante diferença aí no médio e longo prazo. Carteira imobiliária, diversificação, São Paulo, Rio e Minas, o KNRI 11, ele é de lajes corporativas e galpões logísticos, então um fundo híbrido ali, ele mistura um pouco dos dois setores. Isso é legal, achei positivo, não tinha olhado esse fundo, como eu disse anteriormente, achei interessante essa divisão dele. Já falei algumas vezes nas outras análises, quando você fala de lajes corporativas e galpões logísticos, você está muito concentrado no Sudeste, não tem jeito, é onde o Brasil anda, né, nesse sentido. Então, a maioria dos fundos está concentrada aqui. A diversificação que a gente consegue é entre Rio e São Paulo mesmo, com uma ou outra coisa fora desse eixo, tá? Isso com o tempo tende a mudar, mas por enquanto é o que se tem de diversificação. Então, está relativamente concentrado em São Paulo, poderia estar melhor, mas é lá onde está a maioria dos imóveis, onde estão a maioria dos imóveis interessantes mesmo, então faz parte, tá ok. Isso aqui, dividido quase meio a meio entre logística e escritório, interessante também. A maior parte dos contratos, um pouco mais da metade é atípico, isso é interessante também, multas mais altas, ali uma proteção maior para os cotistas do fundo. Os reajustes, a maior parte é por IGPM, também é positivo, talvez na revisão dos contratos isso reduza um pouco, mas é interessante. Média dos contratos firmados 9,13 anos, então isso tem a ver com os contratos atípicos, que normalmente são mais longos.
E aqui a gente fala sobre os vencimentos do contrato. A maioria a partir de 2025, 4 anos aí para ter vencimento dos contratos, ou seja, muito positivo isso daqui, mais um ponto interessante. Tudo aqui está positivo para o fundo, tá? Até agora. Essa parte aqui da revisão não é o único ponto que não está tão positivo, mas ele não é um ponto ruim, tá? A maioria das revisões vão ser agora entre 21 e 22. Dentro dessa amostra que eles estão pegando aqui, você vê a maioria dos contratos não está aqui, né? Aqui é só uma pequena parte, mas isso não faz tanta diferença, isso aqui deve fazer cair um pouquinho esse índice em GPM, não sei, vai depender do gestor ali das negociações. A vacância, vê que ela bateu ali um pico em janeiro desse ano e depois começou a descer, tá controlada, tá tranquilo, até quando estava aqui em janeiro não tinha nada muito absurdo, até ali uns 15% é aceitável, a partir disso é bom começar a prestar bastante atenção aí, dependendo se mantém, ou, se for o caso, reduz posição, pelo menos é isso que eu faria com a minha carteira. Então tá interessante, tá tranquilo aqui, 5% apenas de vacância física e 10% de vacância financeira. Essa parte aqui, a parte de receitas, a previsão de aumento de receita, não vou falar isso daqui porque não acho tão interessante. A vacância por setor, obviamente isso aqui não me surpreende, eu sou do Rio de Janeiro, escritórios no Rio, a parte de lajes corporativas aqui está indo de mal a pior há muito tempo, não há investimentos de empresa aqui no Rio, acaba indo quase tudo para São Paulo, então junta isso com o efeito pandemia, com a incerteza de se as empresas vão voltar a trabalhar fisicamente full time ou não, então acontece isso daqui faz parte, inclusive isso daqui é uma das coisas que eu vou falar mais à frente com relação ao valor patrimonial do fundo, que eu tenho aí um achismo meu. Quanto à diversificação, que é algo sempre importante olhar, o fundo é muito bem diversificado, mais de 90 inquilinos, diversos setores da economia, um pouco mais concentrado em indústria, mas nada demais aqui, relativamente tranquilo, então muito bom. Aqui fala um pouco dos edifícios, tá? E onde estão localizados, as áreas entre edifícios corporativos e galpões logísticos, 737 mil metros quadrados de área bruta locável, bem grande, bastante coisa. Aqui fala dos imóveis, eu sempre acho interessante, se tiver aí na sua cidade, você dá uma olhada, você pode, se tiver a cota, passar a falar, uma parte disso aí é meu, pelo menos aquela janelinha ali, alguma coisa assim, te pertence. É interessante você ver aqui os locatários, que aqui que mostra. Então você tem locatários aqui conhecidos, empresas grandes que têm crédito, que vão conseguir honrar seus contratos, a gente sabe. Então isso é bem interessante. Aqui, ó, Votorantim, SAP, SAP, né? Um sistema ERP, Bunge, nem sei como é que fala. Tosini, se eu não me engano, escritório de advocacia, Consulado da Nova Zelândia, interessante. Banco Pine, BMG, Poleng, American Airlines, várias empresas com a Google, WeWork eu não gosto tanto, mas Google interessante. Pinheiro Neto Advogados também, Xerox, BNDES, enfim, você vê que tem de tudo aqui, a Magazine Luiza nesse CD aqui no centro de distribuição Galpão Logístico, bem interessante, da Fit, Kimberly-Clark, Marisa, Foxconn, são excelentes clientes, a maioria deles num padrão muito interessante. Mais algumas informações aqui, enfim, depois você pode olhar com calma. Aqui, sobre a receita do fundo, tem 2,2 milhões de reais ali em vacância. Eu fiz a continha, até puxar a calculadora aqui. Isso daria, se tivesse tudo locado nesse valor mesmo, mais 9 centavos ali por cota, então sairia de 69 para 78 centavos por cota. Teria ali um aumentozinho considerável, mais de 10% no valor que você recebe de rendimento mensal ali do fundo, tá? Considerando o último que foi de 69 centavos. Composição do rendimento, acho que aqui não tem mais nenhuma informação relevante, tá? Tanto que acabou o formulário, mas o que eu posso falar do Kinea aqui, que me surpreendeu positivamente, achei muito bom o fundo, estou inclusive pensando em investir nele, porque eu estava querendo investir em lajes corporativas, só que eu não achei nenhum fundo tão interessante para mim só de lajes, então talvez esse aqui seja interessante, vou pensar a respeito. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, nem uma recomendação de compra. E se você está gostando do conteúdo, aproveita para curtir esse vídeo, compartilhar com seus amiguinhos que querem começar a investir, porque fundo imobiliário é uma excelente forma de você começar a investir no mercado de renda variável, porque eles são um pouco mais estáveis que as ações, e também a análise de fundo imobiliário é muito mais tranquila que a análise de ações, apesar de que a análise de ações também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Indo aqui para o próximo, e se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque isso me ajuda. Então vai lá, clica no botãozinho, clica no sininho e faz isso para eu continuar trazendo conteúdo cada vez mais, para você poder olhar isso aqui de graça, já que você não está pagando nada para ver esse vídeo, fazer sua carteira de investimento e ganhar dinheiro. Olha que beleza. Então você me ajuda e você ganha dinheiro sem gastar nada com isso. Não dá trabalho você clicar lá
no sininho e no botão de se inscrever. E manda seus amigos se inscrever também, loga na conta da mãe, do pai, do irmão e se inscreve, inscreve todo mundo. Voltando aqui ao fundo, isso daqui eu sempre olho, tá? É em relação à última distribuição de cotas, a última subscrição de cotas do fundo, que foi a 7ª emissão, datada aqui de maio, foram 87 milhões de reais captados quase, tá? Aqui a data de maio. E por que eu olho isso aqui? Porque eu quero entender o custo que foi pago pelos novos cotistas ou pelos cotistas que aumentaram sua posição, porque isso é importante, tem alguns fundos cobrando muito alto nisso. Então vou aumentar aqui, esse aqui é um outro documento que eu encontrei lá, dentro dos documentos aqui, ó, do KNRI 11, que fala sobre a taxa de distribuição. Vou colocar aqui o parágrafo inteiro. Opa, não consegui selecionar. 1,30%. Muito tranquilo, muito bom, mais um ponto positivo, a gestão está de parabéns, não está sendo gananciosa ali em cima dos cotistas, então, sinceramente, eu acho que eu não tenho até agora nada negativo para falar desse fundo. Se você tiver alguma coisa negativa para falar dele, aproveita e comenta aí embaixo para eu ler, de repente eu estou deixando passar alguma coisa, não sou dono da verdade, posso estar errando. Mas aqui vamos olhar os fundos, o Status Invest aqui, me patrocina no Status Invest, enfim. Aqui falando sobre o valor das cotas atualmente, no dia que eu estou olhando. Então ele está aqui com dividend yield de 5,84, é um dividend yield interessante para o momento. Você tem aqui um P sobre VP, que é o valor patrimonial, o valor de mercado sobre o valor patrimonial, está com um deságio. Então, assim, ele está valendo mais, ele está valendo menos no mercado para você comprar, né, com esse valor de cota aqui de 136,92, do que o efetivo patrimônio dele. Ou seja, se ele saísse do mercado, vendesse tudo, você teria ali já um ganho de pouco mais de 10% em cima desse valor que você pagou se concretizasse a venda dos imóveis pelo preço de avaliação. Então, tem um desconto aqui interessante e eu acho até que eu ia comentar que esse desconto tem a ver com alguns ativos do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro realmente é bem complicado essa questão de lajes corporativas. Tem imóveis bons aqui, mas eu não tenho esperança de que isso vai se valorizar muito aí com o tempo. Então, talvez esse indicador aqui seja até, na realidade, um pouco menor do que isso, mas de qualquer forma, acho que está positivo. O valor em caixa não é muito relevante, assim, 90 milhões, né? Não é muito relevante para o tamanho do fundo, mas é dinheiro, dá para comprar alguns imóveis ali, dependendo do tamanho. Aqui, falando sobre o rendimento, tem que fazer aquela continha que eu sempre faço. Qual que era o valor da cotação? 144. Então eu pego 0,69 centavos dividido por 144 reais, que era o valor da cota no momento. E aí o dividend yield real é de, tá aqui também, né? Eu esqueço que o Status Invest apresenta para mim, mas enfim, 4,79 ao ano. Esse seria o dividend yield real. Por que tem essa discrepância? Porque quando a gente vai olhar aqui o dividendo, deixa eu pegar dos últimos 5 anos, estranho. Era para ter alguma variação, talvez eu esteja fazendo alguma conta errada, acho que não, mas enfim, pode ser porque esses últimos aqui estão mais elevados, ele está considerando também, tem que considerar também a redução do valor da cota, né, porque a cota caiu de preço bem aí nos últimos meses, ó. É isso aqui na verdade, pessoal, desculpa aí que eu me equivoquei tentando falar rápido tudo para vocês, mas olha o que está acontecendo aqui com o valor patrimonial, né, com o valor das cotas do KNRI. Lembrando que por longo prazo, para mim, sinceramente, não faz a menor diferença. Mas você vê que aqui ele está num patamar baixo, quase que no ápice ali da crise. Em março, na crise da pandemia, né, crise da Covid, em março de 2020, estava 132, está 136 agora, então está bem próximo. Quem comprou aqui e se está segurando até agora, está no 0 a 0. Quem comprou aqui no topo está tendo um prejuízo aí, e enfim. Mas se for por longo prazo, eu ainda acho que vale a pena manter esse papel por essas informações que a gente está pegando agora, tá? Então, que interessante, voltando para o que eu sempre faço, estabilidade no pagamento de provento. Você vê que ele continuou pagando o tempo inteiro, não parou ano passado, se manteve ali mais ou menos no mesmo valor, continua a subir um pouquinho, mas continua se mantendo ali no mesmo valor dos últimos meses, então mais um ponto positivo. Tipo de fundo, de acordo com a Ambima, renda, é sempre o que eu falo para você procurar ali o tipo de fundo que é focado em renda e não necessariamente em desenvolvimento, que são aqueles fundos que querem construir imóveis para vender ali, para especular entre o valor de construção e o valor de venda. Nesse caso aqui ele procura imóveis prontos, imóveis até já com inquilinos,
para trazer renda para os seus cotistas. É sempre o mais interessante. Segmento misto, por causa das lajes e dos galpões logísticos, e aqui as informações contábeis. Aqui mais algumas informações que o Status Invest apresenta, mas que a gente já olhou lá nos informes dos fundos. Eu sempre prefiro olhar lá direto na documentação do fundo. Beleza? Então, acho que tá suficiente aqui, já olhamos tudo. Bem positivo, gostei bastante do KNRI, talvez eu seja cotista dele em breve, ainda mais com esse preço atrativo, com essa queda dos fundos imobiliários. Acho que é um momento de oportunidade para aumentar a posição, pensando ali na renda passiva que você vai ter mais para frente, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.